Olá pessoal, tudo beleza? Vamos comentar um exercício de cálculo diferencial integral. Somente comentar porque o exercício já está feito. Calcule os pontos extremos e os pontos de cela da função f. Temos uma função f de xy, é uma função de duas variáveis. X ao cubo por 3, mais y ao cubo por 3, menos 4x² por 3, menos 3y. Primeira coisa que temos que fazer, já fizemos aqui, já foi feito, né? Derivando parcialmente em relação a x e em relação a y. Então, fazendo a derivada dessa função em relação a x, tudo que não for x no caso aqui é constante, né? Fazendo a derivada aqui, d-ROM de f, d-ROM de x, a derivada da função em relação a x, deu x² menos 8/3 de x. E a derivada em relação a y, deu y² menos 3. Igualando a zero a derivada de primeira ordem. Então vamos igualar a zero esta derivada aqui, igualando a zero, e achamos os pontos, né? Nós igualamos a zero e resolvemos a equação. Resolvendo a equação, um x deu 0 e outro x deu 8/3, porque uma equação do segundo grau dá duas respostas, né? Uma resposta deu 0 e a outra deu 8/3. Mesma coisa fizemos aqui, ó. Igualamos esta derivada aqui de primeira ordem igual a zero e calculamos os valores de y. Deu y igual a menos 3 e y igual a 3. Resolvendo essa equação, y igual a menos 3 e y igual a 3. Então, os pontos críticos da função 0 e menos 3. Ó, 0 e menos 3 é um ponto crítico. O 0 e 3 é outro ponto crítico. 8/3 e menos 3 é um outro ponto crítico. E 8/3 e 3 é outro ponto crítico. Então temos 4 pontos críticos aí. 4 pontos críticos. Vamos calcular a segunda derivada em relação a x. Então nós calculamos aqui a segunda derivada em relação a x. Está aqui, ó. Essa aqui é a primeira derivada, né? Então, derivando mais uma vez isso aqui, ó. Derivando mais uma vez esta função aqui, deu essa outra aqui, ó, 2x menos 8/3, né? E derivando mais uma vez a segunda derivada em relação a y, temos 2y, né? Se eu derivar isso aqui, vai dar 2y. E a segunda derivada em relação a x em relação a y, nós pegamos o seguinte, nós pegamos a segunda derivada, derivamos mais uma vez isso aqui, ó, em relação a y dá zero, né? Dá zero. Então vai dar zero isso aqui, né? Bom, o que foi feito agora? Foi feito aquela famosa Equissiana de f. É um cálculo usando Equissiano. Equissiano tem uma fórmula aí que diz o seguinte: aqui você coloca o valor da segunda derivada em relação a x, aqui você põe a segunda derivada em relação a y, aqui você põe esse número aqui, a segunda derivada em relação a xy e em relação a yx aqui, tá? Então deu zero aqui, ó. Isto aqui vai aqui, isto aqui vai aqui, isso aqui vai aqui, né? Tá? Beleza? Então calculamos o determinante disso aí, deu 4xy menos 16/3 de y. Aí fomos analisar os pontos, né? Analisando os pontos P1. Então, a Equissiana deu isso aqui, ó. Aí você pega esse ponto aqui, ó, este ponto aqui, e coloca na Equissiana. Se eu colocar esse ponto 0 e menos 3 na Equissiana, vai dar 48. 48 maior que 0. Bom, o 48 maior que 0, essa função tem o ponto de máximo ou de mínimo. Se deu maior que 0, o ponto é de máximo ou de mínimo. O que nós fizemos aqui? Analisamos a segunda derivada em relação a x. A segunda derivada em relação a x, jogamos esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, na segunda derivada. Se colocar 0 aqui, nessa segunda derivada, dá menos 8/3. Então, menos 8/3 é menor que 0. Então, se a segunda derivada de menor que 0, é um ponto de máximo local. Então, se aqui esse ano deu positivo, nós verificamos a segunda derivada. A segunda derivada, esse ponto aqui na segunda derivada. Jogamos esse ponto aqui na segunda derivada.
deu negativo. Menor que zero. Então é um ponto de máximo, certo? Vamos analisar o ponto P2, 0 e 3. Bom, o ponto P2 aqui deu negativo. Se deu negativo aqui, o X-ano é um ponto de cela, tá? Não é nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. É um ponto de cela. Legal? Mesma coisa aqui, deu negativo aqui, ó. Jogamos esse ponto aqui. Nesta função aqui, deu negativo, então é ponto de cela. Aqui agora, o X-ano deu positivo. Vamos analisar aqui esse ponto aqui na segunda derivada, né? Na segunda derivada. Deu 8/3 aqui, ó. Jogamos esse ponto aqui na segunda derivada. 2 deu na segunda derivada esse ponto aqui 8/3 de 3, deu positivo. Então, revendo a teoria, esse ponto P4, 8/3 de 3, é um ponto de mínimo local. Beleza? Fim de papo. Tchau, até a próxima.